com muita satisfação e alegria que iniciamos mais uma videoaula. E eu quero saudar a todos na paz do Senhor. Dizer para você que estamos felizes, alegres, por estar mais uma vez aqui com os irmãos toda semana, trazendo subsídios, trazendo uma reflexão sobre as lições bíblicas deste último trimestre de 2024. Meus irmãos, nós estamos tratando nesse trimestre sobre as promessas de Deus. E aqui já chegamos na lição de número 5, que trata sobre a promessa de salvação. O nosso texto áureo diz o seguinte: na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Está lá em João 5, 24, palavras de Jesus. E a nossa verdade prática diz: a promessa da vida eterna é a maior bênção divina para todo aquele que crê em Jesus Cristo. Todas as promessas de Deus são importantíssimas, mas como diz aqui o nosso comentarista, essa aqui é uma das mais importantes, porque trata a respeito da nossa salvação, ok? Meus irmãos, eu fiz uma pequena enquete, coloquei lá, se você puder responder, baseada em pelo menos 4 perguntas que falam sobre essa questão da salvação, né? Por que nós somos salvos? Do que nós somos salvos? Por quem nós somos salvos? E para que nós somos salvos? Meus irmãos, parece ser algo muito óbvio. Todos nós sabemos disso. Mas a bem da verdade é que existem alguns cristãos, alguns crentes, que não sabem dar a razão da fé que eles têm, conforme está escrito na palavra de Deus, que nós devemos saber dar a razão da fé que nós temos. Então precisamos saber, né, essas perguntas elas são importantes. Por que nós somos salvos? Nós somos salvos do pecado. Nós somos salvos porque nascemos em pecado. Nós somos salvos porque estava determinado para nós a nossa perdição, a nossa condenação. Então, por isso que nós somos salvos do pecado, da ação do pecado. E do que nós somos salvos, que é exatamente da condenação, né? A condenação do pecado. A primeira é por que nós somos salvos. Nós somos salvos porque nós pecamos, nós infringimos a lei de Deus, não é? Isso nos colocou em reta de colisão contra Deus. Por isso que o segundo ponto é do que nós somos salvos. Nós somos salvos desta condenação, porque pesa sobre nós um juízo por causa do pecado. Nós vamos tratar mais sobre isso, né? Então, o pecado nos colocou em rota de colisão contra Deus, e é claro que isso foi e é muito ruim para os seres humanos, né? Você está lutando contra o próprio Deus. Mas por quem nós somos salvos? Nós somos salvos através de Cristo. Nós somos salvos por Cristo, que morreu naquela cruz. Uma morte substitutiva, uma morte redentiva, porque Ele nos redimiu, Ele nos resgatou. Então, todas essas coisas estão dentro da doutrina da salvação, que encontra em Jesus o seu ápice, o personagem mais importante da salvação, que é Jesus Cristo, tá bom? E olha, para que nós somos salvos? Nós somos salvos com uma finalidade, para desfrutar as bênçãos da salvação. Somos salvos para desfrutar as bênçãos espirituais.
não é? Por exemplo, a vida eterna é uma bênção inestimável. Você viver de maneira eterna, você viver de maneira sem dores, sem sofrimentos, sem doenças. Então, tudo isso, meus irmãos, é muito importante nós respondemos esta pergunta. Mesmo porque, se você parar para pensar, além de nós que devemos aprender sobre isto, é muito importante que as pessoas que não conhecem a respeito de Deus possam conhecer. E eu temo que algumas vezes nós estamos falhando no que diz respeito à evangelização, se não explicarmos para as pessoas. Porque há pessoas que têm dúvidas sobre isso, né? Eles fazem essas perguntas. Dando continuidade aqui, nós apresentamos para você aí o gráfico, o esboço, dividido em 3 pontos. Primeiro ponto, a promessa da salvação. O segundo ponto, a natureza da promessa da salvação. E o terceiro ponto, promessa e perseverança na salvação. Amém? Meus prezados, como sempre aqui enfatizamos a palavra-chave. A palavra-chave desta lição não poderia ser outra, já que estamos falando de promessa, e cada lição está falando de uma promessa desta feita, está falando sobre a promessa da salvação. Então não tem outra palavra-chave mais adequada a não ser a palavra salvação. Mas para ficar mais claro, para ficar mais objetivo, e volto a dizer, principalmente nos nossos evangelismos, isso precisa ficar claro. Existe uma outra palavra similar, existe uma outra palavra correlata à salvação que explica. A palavra é livramento. Porque se você olhar aqui sobre o segundo subponto, quando ele fala aqui sobre a obra da salvação, então ele fala sobre a palavra, o que é que significa essa palavra, né? E essa palavra vem do grego soteria, daí é que vem um dos ramos da teologia sistemática chamado soteriologia, doutrina da salvação. Então, soteria está falando de salvação lá no grego, e tem esse sentido primordial, por isso que eu disse que a outra palavra correlata é livramento. Então, a palavra soteria tem a ver com livramento, livramento de perigo, livramento de uma ameaça iminente, livramento de prisão, livramento, por exemplo, do dilúvio, como está exposto aqui na palavra de Deus, tá? E principalmente livramento da destruição futura. Porque, irmãos, a gente precisa entender isso e pregar sobre isso. Veja bem, nós sabemos que a Bíblia diz que Deus é amor. E Deus é amor mesmo. A essência, isso significa dizer que a essência de Deus é amor. Mas o que nós, às vezes, esquecemos é que Deus é também ira. E eu já disse, vou repetir novamente, que a ira de Deus não é como a nossa. A nossa ira tem a ver com rancor, com mágoa, com ressentimento. A ira de Deus se relaciona com a justiça dele que é aplicada ao pecador. Porque se o pecado significa infração de lei, e a Bíblia diz que todos nós pecamos, portanto, todos nós infringimos a lei de Deus, porque a Bíblia mostra que já nascemos em pecado. Então, nós vamos apenas desenvolvendo o pecado em nós. Então, nós estamos em uma pendência, podemos dizer assim, judicial contra Deus. E aí, o que ele vai fazer? Ele vai aplicar a justiça dele, que inclui a condenação. Aliás, a condenação é a etapa final da justiça de Deus sendo aplicada para o homem, porque, afinal de contas, se não crê,
já está condenado, né? Então, meus irmãos, só que Deus elaborou, meus irmãos, um plano de salvação. E esse plano de salvação é para nos livrar da ira futura de Deus. Então, salvação tem a ver com livramento, e Jesus Cristo foi aquele que veio como esse intermediário, como este que veio morrer, como esse que veio aplicar toda a mecânica da salvação, porque o sacrifício de Cristo é o ápice, o cume de toda a obra salvífica do nosso Deus, tá bom? Por isso que o terceiro ponto está falando sobre isso. A obra da salvação tem a ver como base a entrega do Filho de Deus como aquele que pagou o preço do pecado. Portanto, ele é o Sóter, ele é o Salvador, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, aquele que morreu para que, através da morte de Jesus, que é isso que as pessoas perguntam, e assim muita gente tem esses questionamentos, né? Então, Jesus morreu na cruz, uma morte substitutiva. A Bíblia diz que a vida estava no sangue. A vida está no sangue. Então, o sangue de um inocente é derramado, por isso que tinha o cordeiro lá naquele sistema sacrificial de Israel, havia o cordeiro era morto, o sangue era derramado para que houvesse essa substituição pelo pecado. Então, quando o sangue era derramado, então o pecado era substituído. Tinha todos aqueles rituais que os irmãos sabem, de impor a mão, né, sobre o animal. Mas aí veio Cristo como o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, para fazer isso, para morrer a morte que era nossa. Ou seja, imagine, meus irmãos, a ira de Deus sendo lançada diretamente sobre a humanidade. Só que agora, quando Cristo morre, a ira de Deus foi lançada contra o Senhor. Ou seja, a ira de Deus se desviou de todos nós e foi lançada sobre ele. Por isso que Jesus sentiu aquela agonia da cruz. Eli, Eli, ou Elohim, Elohim, lama sabachthani. Por que, Deus meu, por que me abandonaste? Jesus sentiu. E por que isso? Porque o pecado de toda a humanidade estava jogado sobre ele. Um inocente, um cordeiro. E por que inocente? Isso precisa ser frisado, meus irmãos. Porque ele nasceu sem pecado. E por que ele nasceu sem pecado? Porque ele não nasceu de uma conjunção carnal de um homem e de uma mulher. Ele nasceu de Deus, ele nasceu do Espírito Santo. Então ele não nasceu em pecado. Ou seja, ele era o sacrifício perfeito. Ele era o Cordeiro perfeito. Por isso que João se expressa de maneira inspirada pelo Senhor. Eis o Cordeiro de Deus. Aqueles cordeiros que eram mortos ali, eram o cordeiro dos homens. Porque eram os homens que criavam. Eram os homens que cuidavam e ofereciam a Deus. Mas aquele cordeiro veio diretamente de Deus, para ser oferecido ao Senhor em libação, em propiciação, para que, através da morte dele, a ira de Deus fosse lançada sobre ele, mas assim, através da propiciação, o Senhor aceitou o sacrifício, porque propiciação, propiciar é tornar o sacrifício aceitável. O sacrifício foi aceito por Deus. E ao se tornar aceito por Deus, agora o Senhor Jesus entra no Santo dos Santos pelo seu sangue.
Glória a Deus! E através do seu sangue nós temos, irmãos, salvação, porque os nossos pecados são perdoados. Meus irmãos, eu pulei aqui para o tópico, subtópico 3, mas no subtópico 1 tem mais ou menos este exemplo da salvação no Antigo Testamento. Porque o que é que está citado aqui neste? Está citado aqui o caso que aconteceu em Números 21, 4 a 9. O que é que acontece ali? O povo começa a reclamar, porque se tem uma coisa que o povo de Israel fazia muito, que desagradava muito ao Senhor, era a reclamação. Né? O problema é que essa reclamação ela vinha cheia de acusação contra Deus. Por que nos trouxeste para morrer aqui nesse deserto? Ou seja, praticamente chamando Deus de assassino. Então Deus mandava mesmo mais prova para eles. Né? Quando eles fizeram isso, foi quando veio as cobras venenosas vieram contra eles, né? E ali elas começaram então a picar aqueles homens, aquelas mulheres, e a Bíblia diz claramente que muitos deles morreram por causa das picadas das serpentes. E de novo eles vão com Moisés e pede a Moisés que interceda perante Deus para que o Senhor os livrasse daquela situação que estava realmente caótica. As pessoas estavam realmente morrendo, não é? Por causa daquele fenômeno ali, daquelas serpentes enviadas mesmo pelo Senhor. Então, qual foi a solução? Porque isso aqui é outra coisa que eu quero mostrar para os irmãos em um gráfico simples, para a gente entender também, para que a gente possa conversar sobre isso. Qual foi a solução? A solução foi: Deus disse para Moisés construir uma serpente de metal, de bronze, e essa serpente deveria ser erigida, ser levantada em um lugar bem vistoso de todo o arraial. Porque o que é que acontece? Se alguém fosse mordido, picado por uma dessas serpentes, então se ele olhasse para a serpente, ele seria salvo. Né? E Moisés fez, e assim as pessoas eram salvas, né? Só em olhar para a serpente. Meus irmãos, isso é muito interessante, porque tem uma relação direta com Jesus. Jesus falou sobre isso. A gente precisa entender essa tipologia, né? Tudo que acontecia lá no Antigo Testamento tinha a ver, no Antigo Testamento tinha a ver com o Novo Testamento, tinha a ver com Cristo, né? Apontava para Cristo. Então, em que sentido Jesus é como essa serpente que foi levantada? Ele mesmo diz, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado para que todo aquele que olhe para ele, não pereça, mas de fato tenha a vida eterna. E ele ainda diz mais, e eu quando for levantado da terra, atrairei muitos para mim mesmo. Existe um gráfico, tá, irmãos, que fizemos sobre isto, sobre essa atração de Jesus, atração das pessoas para Cristo. Isso é muito importante, porque a Bíblia diz, olhai para mim e sede salvo. A gente precisa olhar para Jesus, porque a nossa salvação depende disso, de olhar para o nosso Senhor, de fixar o nosso olhar espiritual em Jesus, para nós obtermos a salvação.
assim como o povo obteve a salvação da morte iminente. Veja que o conceito da salvação não é livramento de morte iminente, de um perigo iminente. Esse é o conceito de soteria. A salvação, a soteria, nossa, inclui olharmos para Cristo. E esse olhar não é um olhar qualquer. Vocês entendem isso perfeitamente. É claro que eu estou falando aqui de maneira que a gente possa também explicar para as outras pessoas. Porque nós não temos como olhar para Cristo diretamente no sentido literal da palavra, porque o Senhor não está mais aqui conosco, e não adianta fazer imagem de escultura, porque isso não funciona, não é? Mas nós podemos olhar com os olhos da fé para Cristo, crer no sacrifício de Cristo, crer naquela cruz, crer naquele que foi crucificado. E você veja que até ali na cruz, Jesus mesmo salvou alguém. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E aquele homem que era um ladrão foi salvo. Então, meus irmãos, nós precisamos também ter essa noção de que realmente a solução está em Jesus. Olha só, eu queria mostrar aqui para os irmãos, não é bem um gráfico, não é? Mas foi algo que nós criamos para mostrar para os irmãos a respeito dessa questão da salvação e em relação ao pecado também. Então, você está vendo aí esse gráfico, um diagrama simples, tá, irmãos? Mas ele está muito interessante, porque, olha só, entenda o pecado, e eu novamente vou frisar isso para vocês, isso é uma forma didática para explicar às pessoas como acontece a salvação, por que a gente precisa ser salvo. Meus irmãos, o pecado é um problema. Eu posso afirmar pela Bíblia que o pecado é o problema da humanidade em geral. Porque todos nós sabemos que antes do pecado não havia problema para o homem. O problema para o homem, e não só para o homem, bem como para a natureza, quando Deus diz assim para Adão, a terra é maldita por tua causa. Por quê? Porque ele pecou. Então o pecado é o problema da humanidade. Essa é a questão. Mas só que isso precisa ser explicado. E isso precisa ser também vivenciado na prática, no sentido de que é o Espírito Santo de Deus que vai mostrar para as pessoas. Porque o que nós estamos vendo hoje, meus irmãos, é as pessoas dizendo que não. Eles não são pecadores. Eles não têm pecado. Deus não vai condenar. É o que está sendo dito. Então, precisa ser mostrado que o homem entrou em depravação espiritual, em decadência espiritual, por causa do problema do pecado. Então, nós temos um problema chave, um problema grave, que é o pecado. E se você olhar para esse ponto, a parte de baixo ali da condenação, a parte escura, né? Isso aqui está falando da consequência do problema. Porque se é um problema, então ele tem uma consequência. A consequência do problema é exatamente o juízo, a condenação, a perdição. Tudo isso está incluso nesse problema do pecado, não é? Tanto é que a morte é a consequência imediata do pecado. Quando o homem peca, ele morre espiritualmente. E o corpo morre também. Não imediatamente, mas o homem está ordenado morrer. Como diz Hebreus 9, 27. Está ordenado aos homens morrer. Então o homem vai morrer.
E essa morte é sim por causa do pecado. Antes ele não morreria, mas ele morre por causa do pecado. Só que além da morte espiritual, existe a morte eterna, que é exatamente essa, a condenação. Ou seja, tudo isso aí é a consequência do problema do pecado. Agora, irmãos, que coisa maravilhosa que precisa ser dita, precisa ser pregada, precisa ser ensinada, é que a salvação é a solução para o problema. Que coisa maravilhosa! Nós temos um problema sério na nossa vida em relação a Deus, que pode nos condenar, que pode nos levar à perdição, mas Deus elaborou um plano que, na realidade, traz a solução do problema, que é exatamente a salvação. Você vê, isso está implícito aqui também, isso que eu fiz aí, eu fiz baseado nisso daqui. Qual foi o problema de Israel ali naquele momento? O problema foi as serpentes, as cobras venenosas, e que a Bíblia deixa claro que elas mataram mesmo. Porque a grande dificuldade nossa, meus irmãos, é que parece que a gente quer, eu vou usar, me permita, uma expressão coloquial, uma expressão cotidiana, para entender. A gente quer pagar para ver. Não é isso. Parece que o povo não acreditava que Deus iria castigá-los. Então, o que se dá a entender é que, mesmo as cobras aparecendo ali, eles só vão tomar consciência do problema quando elas começam a matar pessoas. Quando as pessoas começam a morrer por causa delas. Aí eles vão pedir a solução para um problema. Porque olha aqui, olha, eles não estavam em pecado contra Deus? Então esse é o problema. Qual foi a consequência do problema? A condenação, o juízo imediato, que foi a morte das pessoas que eram picadas pelas cobras. Qual foi a solução para o problema? A salvação para o problema. A erguer aquela estátua lá de bronze e a ação das pessoas, não é? Que a gente precisa entender isso aí, né? A questão, alguns não gostam dessa ideia do sinergismo, mas existe um sinergismo na salvação. O homem precisa responder. Olha, a salvação é essa aqui. A salvação é olhar para essa serpente. E quem não olhasse, não ia ser salvo. Não é assim também hoje? Quem não olhar para Jesus não é salvo. Quem não aceitar a Cristo, quem não receber a Jesus, quem não internalizar o Evangelho de Cristo na sua vida, não é salvo. É o que está escrito na palavra de Deus. Então, isso essa questão aí vai permear tudo o que a gente vê na palavra de Deus, tá bom? Porque existe um problema, o problema vai levar a uma consequência grave, que é a condenação eterna, mas existe a solução para o problema. A solução para o problema é a salvação em Cristo Jesus. Tá bom? Segundo ponto, irmãos, fala sobre a natureza da promessa da salvação, né? E aí fala da justificação, regeneração e santificação. Antes disso, eu fiz aqui também, com base em alguns outros estudos, né, de teólogos e tal, sobre os meios da salvação, né? Porque está certo que aqui está falando da promessa, mas essa promessa a gente precisa entender que, como ela é condicional, então existem algumas coisas que a gente precisa fazer antes, não é? E aí é que tem aqui esse pequeno gráfico para você ver sobre os meios da salvação. Por exemplo, o primeiro meio da salvação é a fé. Precisa crer, precisa acreditar. Condição sine qua non, né? Condição indispensável, ok?
Porque, por exemplo, tá, aqui está a serpente de bronze. O que é que tinha que ser feito? Olhar para ela. Isso é uma atitude de fé. Se não quisesse olhar, significaria que não tinha fé naquilo que Deus falou, né? Então, a salvação em Cristo, proporcionada por Cristo, exige que a gente olhe para a cruz. Significa olhar para Cristo, para o sacrifício, para o que Ele fez, para o seu sangue derramado. Crer realmente naquilo que Jesus fez por nós. Então, esse é um meio de salvação indispensável, é o primeiro. É o primeiro, tá bom? Somado a isso, você tem, por exemplo, o arrependimento, porque a fé no sacrifício de Cristo vai gerar o arrependimento. Ou seja, o que é o arrependimento? A palavra quer dizer mudança de direção. Eu estou indo na direção da condenação, não é? Mas a fé no Senhor, a fé no sacrifício de Jesus, vai gerar em mim esse arrependimento. Gerando arrependimento significa que eu vou mudar de direção. Eu vou mudar de direção, tá? Mudando de direção, eu vou para o terceiro ponto, que é a conversão. Eu vou mudar de direção e perseverar nesta direção que é contrária àquela que eu estava indo, que me levaria para a condenação. E isso está relacionado com a minha confissão de fé. Eu aceitei a Cristo, eu resolvi mudar de direção e eu vou permanecer nesta direção, neste caminho que o Senhor traçou para mim, tá bom? Então, esses meios de salvação são muito importantes. Aí nós temos aqui a natureza, né, irmãos, da salvação, que inclui a justificação, a regeneração, a santificação. Meus irmãos, o que é a justificação? Eu disse lá no início que nós temos uma pendência judicial contra Deus. Essa é a causa, tá? Imagine, inclusive temos aí, tá, irmãos, um gráfico excelente, meus irmãos, que fala sobre a justificação ambientada como se fosse numa espécie de tribunal. Então, você tem o réu, que é o homem, né? Você tem a causa, que é o pecado. Você tem o advogado de acusação, que é o diabo, que a Bíblia diz que nos acusa de dia e de noite, tá bom? Pelos nossos pecados. Você tem também o advogado, não é, de defesa, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Temos um advogado, Jesus Cristo justo. Filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, temos um advogado, Jesus Cristo justo. Tá? O que é que o homem precisa fazer? Ele precisa reconhecer que ele está realmente em pecado e ele está realmente condenado. Não tem a acusação é séria, a acusação é real, a acusação é verdadeira. O que é que ele precisa fazer? Ele precisa exercitar fé no sacrifício de Jesus. E esse advogado, ele toma a nossa causa porque ele morreu no nosso lugar, né? Então ele assume a causa, o problema que era nosso, e assim a Bíblia diz que nós somos justificados por causa do sangue de Cristo, por causa do sacrifício de Jesus. É muito importante, é claro, que eu estou resumindo aqui, mas essa é uma doutrina que você leva aí 1 hora para explicar, né, sobre ela, mas é muito importante a gente fazer esse resumo, tá? Meus irmãos, uma vez justificados, nós, como velhas criaturas que éramos, né, passando pela justificação, nós vamos ter que passar pelo processo da regeneração. Regeneração está falando de uma nova vida. Então, eu preciso entender que eu vou receber uma mudança de mentalidade, não é aquilo que chama de metanoia, uma mudança de mente, de mentalidade. Quem roubava não rouba mais, não é? Quem adulterava não adultere mais. Quem dava um mau testemunho não dê mais um mau testemunho. E assim para todas as outras coisas, né? Essas coisas velhas passaram
e tudo se fez novo, porque agora Cristo regenera o nosso espírito, o nosso ser interior. Isso é muito importante. Regeneração significa isso, né? É uma nova geração em Cristo Jesus na nossa vida. E também nós temos aqui esse processo da santificação. Meus irmãos, tem um gráfico também especial só sobre o processo de santificação. Então, a santificação aqui, como o nosso próprio comentarista fala, ele fala desses 3 pontos da santificação, né? Santificação posicional, ou seja, aquela santificação imediata, ele nos posiciona nos lugares celestiais em Cristo, que agora nós estávamos afastados do Senhor, ele nos atraiu para ele e nos coloca nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Esta é a santificação posicional. Em segundo lugar, nós somos santificados de maneira progressiva, porque não existe uma santificação imediata, no sentido de que você vai deixar todas aquelas coisas que você praticava de maneira imediata. Não, meus irmãos, mesmo porque, como eu sempre tenho dito, a carne não se converte. Significa dizer que o mal ainda reside em mim, palavras de Paulo, inspiradas pelo Senhor. Em outra ocasião ele diz, eu esmurro o meu próprio corpo e o reduzo à servidão. Em outra ocasião ele diz, a carne milita contra o espírito e o espírito milita contra a carne, porque são opostos entre si. Então a natureza carnal ainda está lá em nós. O espírito é que é vivificado, o espírito é que é santificado, e isso é de maneira progressiva. Louvado seja Deus. Essa progressividade da santificação vai desembocar em algo muito importante, que é a nossa glorificação final. A santificação no sentido de glorificação final. Tá bom, meus irmãos? Que é quando isso que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade, isso que é mortal se revestirá da imortalidade. Louvado seja Deus. Meus irmãos, passando para o terceiro e último ponto, né? Nós vamos falar aqui sobre promessa e perseverança na salvação, tá bom? Nós acreditamos que precisamos perseverar, como o entendimento arminiano, né, que é possível se perder a salvação, e eu volto a dizer, não quero gerar polêmica, mas isso, do ponto de vista humano, é muito normal que isso aconteça. Do ponto de vista divino, isso não acontece. Em que sentido? No sentido que Deus sabe quem vai ser salvo e quem não vai ser salvo. Então, é claro que Deus vai, com certeza, isso eu posso lhe garantir pela Bíblia, que o Senhor diz, aqueles que me desta a minha mão, ninguém arrebata da mão do Pai, ninguém arrebata, ninguém tira. Então, a gente precisa entender que existe sim uma segurança na salvação, mas Deus é quem sabe disso. O homem, o que ele pode fazer é lutar, que a Bíblia diz que o reino do céu é tomado à força, então é preciso fazer esforço para isso, tá bom? A base da promessa de salvação é Cristo, porque foi Ele quem nos prometeu. Agora, isso vai mediante a perseverança dos crentes que precisam realmente de continuar nesse caminho, continuar crescendo, continuar lutando contra o pecado, vencendo o pecado. Tá bom, meus irmãos? E, para concluir também, você tem aqui a apostasia individual, que, aliás, Stanley Orton fala muito sobre isso. São 2 aspectos da apostasia que trata aqui. Abandono de Deus, apostasia é isso, né? Inclusive, a palavra de Deus diz que nos últimos dias muitos apostatarão da fé por darem ouvido a espíritos enganadores e doutrina de demônios, tá? Então, haverá, sim, um abandono de Deus, das verdades de Deus. Não só o abandono de Deus, mas as pessoas vão se revoltar contra Ele, vão causar rebelião contra Deus, que é o que está acontecendo nos dias de hoje.
vão perverter as doutrinas do Evangelho. Irmãos, a coisa vai ficar muito difícil nesses dias em que a vinda do Senhor se aproxima. Doutrinas destruidoras, como o próprio neoliberalismo, que está negando as doutrinas fundamentais, as doutrinas de Cristo. A questão é muito séria, tá? E para concluir, a promessa e a segurança de salvação, que foi aquilo que eu disse para vocês. Gente, fiel é o que prometeu. Se o Senhor Jesus prometeu, pode ter certeza que Ele vai cumprir a sua parte até o fim e nós precisamos permanecer firmes se quisermos alcançar a salvação. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Deus abençoe a vida de vocês. Em nome de Jesus. Amém.